Fala, gente! Sejam bem-vindos, então, aqui à nossa playlist de física. Eu sou o professor Michael Sisotto, eu sou físico, sou formado em física, e eu tô aqui porque essa playlist é uma das que eu mais gosto de fazer junto com vocês, tá bom? Hoje eu vou passar com vocês aqui o conhecimento de cinemática vetorial, tá bom? Lembrando que essa aula aqui é uma aula para todos os alunos do ensino médio técnico, tá bom? E em especial aos meus alunos que estão sempre me acompanhando aí, tanto nas minhas aulas aqui quanto nas aulas presenciais, tá bom, gente? Deixa um comentário de vocês aí, para o pessoal conhecer vocês também, né? E a gente já vai aqui para a parte da aula, tá bom? Aonde a parte da aula vai ser eu falando o tempo inteiro e mostrando para vocês um monte de equações, né? E quando a gente parte das equações, o que a gente começa a fazer no sentido de resolver essas equações? A gente começa a fazer previsões, né? Se você lembra ali quando você começou a estudar a cinemática, um conhecimento base da cinemática, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó. Um conhecimento base da cinemática é o espaço, por exemplo, né? Então a gente parte ali, e olha que coisa doida, né? A única coisa que a gente faz para começar a definir a física é definir dois pontos, né? Primeiro, esses dois pontos não estão em linha reta, depois eles estão, e esses dois pontos, eles são um espaço no instante inicial e um espaço num instante diferente do instante inicial, que seria um espaço no tempo um, né? Então, se tem um tempo envolvido, também existe um tempo inicial e um tempo 2, certo? E a partir disso, todas as coisas aí começam a aparecer na sua cara, né? Começa a te assustar, que é chamado de cinemática em si, né? Então, a partir de agora, o que vocês começaram a lidar, o que vocês começaram a fazer, né? Começar a fazer contas, tá bom? E agora são contas dentro das equações, né? Como assim? Então, você tem lá a sua primeira equação. Geralmente, a primeira equação que a gente aprende é a taxa de variação, certo? E a taxa de variação do espaço e depois a taxa de variação do tempo, né? E a divisão dessas duas coisas é conhecida como velocidade média. Olha que relaçãozinha legal aqui, ó. Essa relação, então, que eu estou mostrando para vocês aqui é uma das primeiras relações, né? Que seria, então, se você considerar que a sua posição aqui no espaço um, né, nesse primeiro instante aqui, é uma cidade, né? Vamos considerar aqui que é uma cidade, a cidade de São Paulo, por exemplo, e esse outro ponto aqui é a cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Então a gente tem o espaço inicial e o espaço final, e você não sabe se a pessoa que viajou de um lugar até o outro, vamos considerar aqui que ela foi de São Paulo até o Rio, se ela parou, se ela parou por muito tempo ou não. Você sabe só o começo, o fim, o tempo do começo e do fim. E aí você calcula então uma velocidade média. Por quê? Porque você não consegue calcular a velocidade em todos os instantes. Certo? E esse foi o primeiro assunto, tá bom? E o que eu disse que eu vou trazer para vocês aqui de novo. De novo, eu vou trazer para vocês que essas coisas aqui, quando a gente trata dela, não dentro mais agora da velocidade média, mas sim dentro da velocidade instantânea. O que é isso? É a velocidade no instante que a gente está observando ele ali, ou um instante um pouquinho antes, um pouquinho depois. E essas coisas, elas começam a se tornar quase que uma linha reta, né? E a gente, quando a gente trata de linha reta, a matemática começa a ficar um pouco mais detalhada. Um exemplo disso é um assunto chamado vetor, né? Então, se você fosse fazer, vamos fazer aqui de novo, cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro. Agora eu coloquei mais curvas, né? Porque com certeza tem mais curvas, certo? Então a gente tem ali uma posição inicial, S0, e tem ali uma posição final, S1, S no instante 1. Se você fosse calcular o deslocamento no mapa direto assim, né? O que você faria? Você faria uma linha reta, e essa linha reta tem um sentido obrigatório, que é do zero para o 1, certo? E esse negócio do zero para o 1 teria um certo tamanho, tá? Esse tamanho que a gente considera é a variação, é a variação do espaço. Ou seja, variação do espaço, a variação das posições, ela começa a se tornar, então, uma seta, porque você sabe para onde você está indo. E essa seta ganha o nome, então, de vetor. E se você está se enrolando em vetor, deixa aí sua dúvida no comentário que eu vou te ajudar na próxima aula, tá bom? E se você não está, mas conhece alguém que está precisando de ajuda para vetor, ou vetores, né? Coloca aí que eu vou ajudar vocês, tá bom? Tá bom? E o que é um vetor em si? Um vetor, ele é uma coisa que possui um certo tamanho. Se ele possui um certo tamanho, isso daí é um valor, é um número,
tá? Que é chamado de módulo. Esse módulo pode ser chamado também de intensidade. O quanto intenso é. Intensidade. Enfim, tá? Então, tem uma certa medida. Nesse caso, seria a distância em linha reta de São Paulo até o Rio. Tá bom? Mas se a gente começa a analisar, então, que isso daqui, ele não acontece somente na distância das duas pontas, né? O que você começa a fazer? Você começa a colocar pontinhos aqui, olha que coisa legal. Você começa a colocar pontinhos, e esses pontinhos aqui, eles são outras posições, né? Tá, e aí, professor? E aí, que significa que o meu deslocamento nem sempre foi em direção ao Rio de Janeiro direto, né? Que eu chamei aqui do espaço 1 de São Paulo, então aqui é São Paulo, SP, e aqui é o Rio de Janeiro, RJ, certo? Então, passando ali a serra, não sei como é que desce ali pelo Rio, faz tempo que eu não vou, mas ainda assim você faria o quê? Várias trajetórias, né? Vamos colocar isso aqui com setas, né? Porque seria a seta vai indicar o tamanho do deslocamento que você teve, e esses deslocamentos foram esses pedacinhos pequenos que eu estou colocando aqui, e todos eles você pode simplificar dizendo que foi em linha reta. E aí o que você consegue fazer com isso? Cada pedacinho pequeno desse daqui agora, você tem uma nova variação do espaço, e quanto menor for essa variação do espaço, mais próximo você vai ter de uma velocidade do instante, certo? Então, essa minha velocidade instantânea, ela vai ter obrigatoriamente um sentido, certo? Eu estou indo para um determinado lugar. Eu ir de São Paulo para o Rio é diferente de eu ir do Rio para São Paulo, tá bom? Então, as coisas que possuem uma indicação da posição, indicação da intensidade e também tem uma indicação de um sentido, ela começa então a ganhar a qualidade de ser vetor. Tá? Então, aqui tem um sentido, né? O sentido é sempre de um lado para o outro. Então, o sentido é o que me dá a seta, né? Um exemplo aqui é norte-sul. Então, tá vindo de cima para baixo. Ou de sul para o norte. Agora, de baixo para cima, né? Tá bom? E diferente também, diferente de uma outra qualidade que a gente tem do vetor, que é a qualidade da direção, certo? O que seria direção? A direção, ela não tem um sentido. Então, a direção norte-sul, tanto faz se é do norte para o sul ou do sul para o norte, né? Então, norte-sul como direção, ele pode ser tanto do norte para o sul quanto do sul para o norte. Então, isso seria a minha direção, tá bom? Então, a direção, ele não fala para onde está indo. Por exemplo, que a gente tem direção no sentido aqui horizontal e a gente tem a direção, por exemplo, vertical. Bom, professor, fala mais aí. Eu vou falar. E é exatamente sobre isso daqui que eu vou tratar com vocês hoje nessa aula de vetores, tá bom? Então, a gente tem aqui os vetores. Os vetores, então, eles são uma entidade matemática, né? Que a gente usa ela na física, tá bom? Então a gente usa os vetores na física, mas eles são da matemática. Para quê? Para a gente conseguir calcular com maior precisão a nossa velocidade média, por exemplo, é uma das coisas, né? Uma outra coisa que a gente consegue usar os vetores para conseguir descrever a trajetória quase que naquele instante ali, desde que a gente faça ele com o tempo acontecendo mais curto, né? Então a gente vai ter ali, claro, uma seta um pouco menor, né? Porque a intensidade ela vai ser menor, né, em consideração ao espaço aqui. Se fosse velocidade, eu deveria saber qual que é o módulo da velocidade, né? Por exemplo, ali, uma pessoa andando de São Paulo para o Rio, se ela andar com uma velocidade muito grande, o tamanho da seta que descreve essa velocidade, ela vai ser maior, né? Então, o módulo vai ser descrito como o tamanho da minha seta. Tá bom? E aí, então, a gente tem aí as coisas que são vetores e as coisas que não são vetores. Como assim? Então, as coisas dentro da física, elas podem ser vetores ou não? Sim. As coisas dentro da matemática, elas podem ser vetores ou não, tá bom? Um exemplo aí de coisas que não são vetores, né? Dentro da física, então a gente tem aqui a física, e dentro da física, o que não é vetor é aquilo que não tem módulo, que não tem um tamanho, que não tem uma direção e não tem um sentido. Não tem. Ou se ele falhar em qualquer um deles, né?
Então esse negócio não existe. Tudo bem, então ele não existe. Mas se você pegar uma entidade física, por exemplo, o tempo, né? Quando a gente fala de uma entidade, pode ser o tempo. O tempo, ele tem um módulo? Tem. O tempo tem um módulo. Por exemplo, se eu começar a observar um fenômeno e durar uma hora, o meu tempo de duração é uma hora. Então ele tem uma intensidade, ele possui um tamanho. O tempo possui uma direção? Ah, não tem nem horizontal nem vertical. Isso é verdade. O tempo ele não tem uma direção em si, né? Isso é uma coisa que é legal. Qual é a direção do tempo? Ele não possui uma direção. A gente considera, né? O pessoal que está desenvolvendo a física na atualidade, a gente considera que o tempo ele flui em todas as direções, né? Como se ele expandisse. Então, depois de um certo tempo, as coisas estão aonde? As coisas estão no futuro, né? Então, você caminha, o tempo vai indo para o futuro. Então, ele possui um sentido, sim, do passado para o futuro. O sentido é do passado para o futuro. E qual é a direção? A direção não tem, são todas as direções. Se são todas, então falhou em uma delas, significa que o tempo não é vetor. Beleza? Professor, mas onde você quer chegar com isso tudo? Eu quero dizer para vocês que se você entendeu o que é um vetor, dentro da matéria de cinemática da física, você já está muito avançado, tá bom? Por quê? Porque você consegue entender coisas como, por exemplo, aquela da trajetória toda que eu fiz ali, né? De colocar a trajetória toda pequenininha. Se você somasse todos aqueles tamanhozinhos das curvas que eu fiz ali, ó, se você somasse eles, qual seria o resultado final? A chegada. Então, significa que o resultado final de uma soma vetorial é como se fosse um vetorzão direto. Isso aqui é uma coisa muito legal, né? Isso daqui é chamado, então, de soma de vetores. Como assim, professor? Esse resultante aqui, que foi aquele que deu a nossa velocidade média, vocês concordam comigo que ele é uma resultante, ele é o resultado de todos esses vetores pequenininhos aqui, durante aquela trajetória fictícia que eu inventei, né? Então tem aquela trajetória de São Paulo até o Rio de Janeiro, e esse grandãozão aqui, que eu fiz depois, ele é o resultado de todos esses pequenininhos, né? E se você somar todos esses pequenininhos, você tem ele como resposta. Professor, como é que eu somo vetores? Gente, eu falei tudo isso que eu falei até agora só para falar isso daqui para vocês agora. A nossa aula, então, vai ser de componentes, de como você soma vetores, tá bom? E o que são entidades na física que são vetores? Exemplo, espaço? Não. Deslocamento, sim. Por quê? Porque o deslocamento é uma variação no espaço. Então, o deslocamento é e a variação no espaço é. Tá bom? Tempo, não. Velocidade. O que é velocidade? É uma mudança no espaço. Opa, então é. Né? Então, ela tem uma direção? Tem. Se eu caminhar com uma velocidade para frente, é diferente de eu caminhar com uma velocidade para trás. Então, ela tem uma direção. Até se caminhar na horizontal ou na vertical. Tem um sentido? Tem, porque agora vem o exemplo que eu falei. Para frente e para trás. Então, significa que o sentido da velocidade ele pode ser indicado por alguma coisa, né? A gente indica o sentido da velocidade como um sinal positivo ou um sinal negativo, né? No mundo real não aparece lá no carro menos 100 quilômetros por hora, mais 200 quilômetros por hora. Não aparece, é sempre positivo, né? Mas se você estiver indo no sentido contrário, no sentido contrário, digo, do Rio para São Paulo, um exemplo legal, né? Então você vai ter uma velocidade negativa, porque você vai estar regredindo, e isso aqui entra então nas classificações, né? Se o meu deslocamento é para frente, eu vou ter uma velocidade para frente, então eu vou ter um movimento que a gente chama de movimento progressivo. Se eu estou indo para trás, regressivo, pode ser, mas a gente gosta de chamar de retrógrado. Por quê retrógrado? Porque a gente está retrocedendo, retrógrado. A gente está retrocedendo nos valores, então, naquela rua que eu dei de exemplo ali, tá bom? Então, deslocamento é vetor, velocidade é vetor, aceleração é vetor. Isso daqui é legal da aceleração, né? Por quê? Porque a aceleração, se ela estiver indo no sentido positivo, ou seja, eu estou progredindo ainda mais, né? Ah, então ele é progressivo, o movimento, ele é um tipo de movimento que é progressivo ou progressivo? Não, ele está progredindo e ele está sendo acelerado. Acelerado.
que significa acelerado? Significa que ele vai aumentar, além dele aumentar o progresso nos valores, ele vai aumentar também a nossa velocidade, né? E se você assistiu às aulas anteriores, isso daqui é uma playlist, né, gente, então tem mais aulas para você assistir aqui. Você já sabe que a tal da aceleração, ela modifica a minha velocidade, né? É uma equaçãozinha ali um pouco grande. É, grande não, né? É uma equaçãozinha um pouco simples, né? Que é essa daqui, ó. Certo? Então, é essa equação aqui, ó, ela acrescenta a aceleração é acrescentada na velocidade. Então, eu vou mudando a minha velocidade conforme a minha aceleração vai agindo, né? E a aceleração, o corpo sente. Isso é uma coisa que é legal. Uma coisa que a gente sente é a freada, né? E quando é freada, não é um movimento acelerado. É um movimento chamado de movimento desacelerado ou um movimento retardado, tá? Então, a gente tem o movimento retrógrado. Ah, e uma coisa que é legal, né? Ele pode estar sendo retrógrado, voltando nos valores e está sendo retardado. Tá voltando mais ainda, né? Tá acelerando para trás, tá? Então isso aqui é uma questão, muito uma questão de referência, né? Então, se você considerar que de São Paulo para o Rio, de SP para o Rio é positivo, RJ, certo? Então, tudo que acontece no sentido contrário, tudo que acontece aqui do Rio para São Paulo, ele vai sempre ter valor negativo. Então, se tiver com velocidade voltando aqui do Rio para São Paulo, eu estou retrocedendo, estou voltando. Então, se eu tiver ainda sendo mais acelerado para trás ainda, eu vou estar sendo retardado. Vou estar sendo retardado, é uma boa fala, né? Eu vou estar retardando o meu movimento, ou seja, voltando ainda mais intenso, né? Bom, mas isso daqui são as classificações dos movimentos, né? Uma coisa que vale lembrar muito aqui é que quando a gente tem movimento uniforme, a gente só tem a classificação da velocidade, né? Que é movimento retilíneo e uniforme. Mas se ele for movimento uniformemente acelerado, a gente precisa então de duas classificações. Anota aí então. Se ele é MRU, você tem apenas uma classificação, ou vai para frente ou vai para trás. E se ele é acelerado, ele pode ir para frente, só que sendo freado, então ele vai retardar, né? Ele vai para frente, só que daqui a pouco vai começar a voltar. E se ele estiver indo para trás, ele vai ser retrógrado, daí você pode acelerar ou retardar ele. Então aqui quando o movimento ele tem aceleração, ele tem duas classificações. Tá bom? E agora a gente vai pegar todo esse bando de informação que eu dei para vocês aí. Espero que vocês tenham conseguido respirar um pouquinho. E a gente vai tratar aqui de alguns assuntos aqui que envolvem esse negócio aí de aceleração, de velocidade, de vetor e tudo mais, tá bom? Então dá uma olhada numa coisa aqui primeiro. Quando eu arremesso uma bola, vocês viram isso na aula do simulador, eu fiz uma aula que tem um simuladorzinho ali, né? Quando você arremessa uma bola, essa bola, ela faz uma certa trajetória. Então, eu poderia colocar lá a posição inicial, S0, e a posição inicial, S1, e fazer um cálculo de velocidade média, como se fosse para medir o tempo apenas da trajetória. Mas quando a gente observa isso, significa então que a gente não está mais tratando só dos extremos. A gente está tratando de uma coisa além dos extremos, que é o quê? Que é o próprio movimento em si. Então, a partir do momento que alguma coisa é arremessada, que é lançada, ela pode ter, ela pode ter somas das suas componentes de vetores. Como assim? Se eu arremessar uma bola, vamos considerar que a gente tem uma bola aqui, não precisa falar o peso dela, a massa dela, nem nada, tá? Só você imaginar essa bola sendo lançada, essa bola aqui, ela vai fazer uma trajetória curvilínea, né? Essa trajetória aqui, ela é chamada de parábola, parabólico ou parábola, tá? Então significa que em algum momento esse negócio aqui vai ter uma lei matemática por trás, né? A lei matemática eu já falei para vocês que é o tal do sorvetão, vocês podem anotar ali, que é o V0, perdão, S0 mais V0t mais a aceleração t ao quadrado sobre 2, né? Então tem esse movimento parabólico por causa que a gente tem uma relação parabólica aqui, né? Mas além de ter essa relação parabólica, a gente tem aqui uma parte do movimento, uma certa parcela desse movimento que ele acontece na horizontal, nesse sentido aqui, por quê? Porque a bola está indo para frente. Ela está indo para frente. Você sabe que ela vai chegar. Se você considerasse que aqui era uma posição numa rua, né?
está na casa número 10 e você arremessou isso para a casa número 35, então ele andou na horizontal, tá bom? E na horizontal, ele teve um movimento classificado como progressivo, sim, progressivo, né? Ele foi acelerado ou retardado? Nenhum dos dois, né? Por que nenhum dos dois? Porque na horizontal, quando a gente está falando de lançamento, a única coisa que pararia aí esse meu lançamento seria um negócio chamado vento, seria resistência do ar, tá bom? E nas primeiras aulas de física, a gente não considera resistência do ar, e qual é a consequência disso? Que essa minha seta aqui, ó, que é a minha velocidade horizontal, ela vai possuir uma relação que é a relação de movimento em linha reta, retilíneo e uniforme. Isso significa que a velocidade horizontal não vai mudar. Então, a velocidade horizontal, ela vai me dar o quê? Apenas se essa minha parábola vai ser mais aberta ou se ela vai ser mais fechadinha. Mas fora isso, ela não vai mudar. Então, ou ela vai ser mais aberta ou mais fechadinha. Que depende de quem? Da minha velocidade inicial, certo? E, peraí, mas ela faz um movimento? Ela não faz, ela tem um sentido, né? Da esquerda para a direita. Mas esse movimento não é somente da esquerda para a direita, né? Porque se então eu tenho uma intensidade, você pode falar um valor aí para velocidade, igual eu falei, para cada valor que você falar, ele vai fazer uma parábola diferente. Tá? Só que você pode considerar a velocidade aqui como, por exemplo, uma velocidade aqui de 10 metros por segundo. Então, a cada segundo anda 10 metros, né? Então, quanto tempo levou para chegar até lá na frente? Então, você consegue calcular o tempo disso, certo? Por quê? Porque esse movimento aqui, ele é em linha reta. Então, as equações que você usa para você trabalhar ali são as equações mais simples de todas, que é S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo, né? Então, essa relação aqui, depois você faz as operações matemáticas, mas essa relação aqui, ela descreve uma coisa física, que é o movimento do horizonte. Só que essa bola, ao mesmo tempo que ela está indo para frente, ela também está indo para cima, certo? Então, ela está subindo aqui para cima. Tá, professor? E aí? E aí que significa que esse meu movimento agora aqui, ele é um movimento que a gente chama de movimento 2D, em duas dimensões. Então significa que as componentes elas vão ser separadas e elas podem ter comportamentos diferentes cada uma delas. Principalmente a componente que está aqui, ó, na dimensão chamada de altura. Por que eu falo isso? Porque a dimensão chamada de altura possui uma característica chamada gravidade. Deixa eu botar isso aqui de azul. Gravidade. E essa minha gravidade, ela age como uma aceleração. Ou seja, ela tem um módulo, tem uma intensidade. A nossa intensidade da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai falar sobre isso em várias aulas aqui na playlist, tá bom? E isso significa que a minha velocidade vai sendo diminuída de 10. Posso pôr até um negativo aqui. Tá, professor, mas você falou que a velocidade não muda? É, aí que é a grande chave da nossa aula de hoje. Tá? Então, se a minha velocidade não muda, como que pode existir aceleração no meu movimento? É porque a aceleração é apenas nessa componente que está aqui. Deixa eu colocar uma cor vermelha aqui agora para destacar. Essa componente que está aqui, que é a componente chamada de componente vertical. Componente vertical. Então, quando a gente está falando de um movimento em duas dimensões, vou limpar tudo agora aqui, essa bagunça. A gente vai ter um lançamento, uma certa parcela desse meu movimento no horizonte e uma outra parcela desse meu movimento no vertical, na vertical, tá? E a da vertical, ela muda de acordo com a gravidade. Por que eu estou usando setas o tempo todo? Porque agora essas setas vão me dizer qual vai ser o resultado. E um jeito de você saber o resultado é você colocando uma seta atrás da outra, uma seta na bundinha da outra, certo? Então aqui não tá, né? As duas setas estão ligadas pela bundinha. Só que se eu colocar essa daqui para cá, então eu vou ter então uma seta na bundinha da outra. E aí, professor? E aí que o movimento resultante, olha qual será o movimento resultante. O movimento resultante dessas duas setas, vou colocar ela aqui na frente agora, vai ser quando eu ligo o começo da primeira no final da última. Então, esse seria o movimento resultante, ou seja, essa seria a minha velocidade real, a velocidade resultante, né? Que ela é uma soma, então, dessa parte aqui, ó,
da parte horizontal, deixa eu escrever isso aqui, né? Da velocidade horizontal mais a velocidade vertical, tá bom? A velocidade vertical, ela tem a gravidade. Então, a velocidade vertical, ela vai obedecer às relações de movimento uniformemente variado. É ela que vai fazer o seu movimento frear, é ela que vai fazer o seu movimento fazer curva, tá bom? Fazer curva, vou repetir. É ela que vai fazer esse movimento fazer curva, é ela que vai fazer esse movimento fazer curva. Não travou o vídeo, não. Eu repeti mesmo várias vezes. Por quê? Porque vocês viram que é uma parábola quando eu faço esse lançamento? Não fica daquele desenhozinho assim, né? Eu fiz no simulador na aula passada, mas essa parábola é uma curva. E ela só acontece porque em uma das componentes existe aceleração ou existe ali um freio, né? No caso da gravidade, está freando o movimento, né? Então ela chega até um ponto máximo e depois a gravidade começa a puxar isso para baixo. Então ali ao longo de todo o tempo essa toda a trajetória, a minha bolinha faz uma curva para baixo, tá bom? Professor, mas o que muda? O que muda de eu estudar desse formato, desse jeito, para eu estudar das equações, né? Que a gente aprendeu as equações. Muda muita coisa, tá bom, gente? Primeiro de tudo, as equações, elas só valem quando você não tem uma noção muito bem definida do que está acontecendo. Então, você trabalha com as equações. Agora, se você tem o visual, se você tem o que está acontecendo com o movimento, no caso dessa trajetória aqui, você consegue explicar essa trajetória usando, então, as componentes, né? Ah, como assim? Se você olhar aqui, ó, eu coloquei uma soma, né? E se você olhar de novo, isso daqui é um triângulo, né? Em que lugar que a gente soma duas setas ou duas retas, duas laterais em um triângulo e a gente encontra ali, ó, uma inclinaçãozinha, certo? E esse triângulo é muito bem conhecido porque ele é um triângulo retângulo, né? Então a gente vai ter o que ali? A gente vai ter que a velocidade vertical mais a velocidade horizontal, quando a gente soma isso vetorialmente, olha que coisa louca, a gente soma isso vetorialmente, o resultado é a velocidade real, também conhecida como velocidade resultante, certo? A gente escreve isso desse jeito, mas quando a gente vai resolver, olha aqui, a gente resolve isso como sendo v ao quadrado mais v ao quadrado igual a v ao quadrado. E com certeza você já viu isso em algum lugar, né? Com certeza você já viu isso daqui em algum lugar, né? O que seria isso daqui então? É, o quadrado de um lado do triângulo mais o quadrado do outro lado do triângulo igual a parte maior dele. É, gente, isso daqui é Pitágoras. Então, para a gente resolver coisas que têm formato geométrico, a gente também consegue usar Pitágoras. Então, vetores é Pitágoras? Não, mas você consegue resolver vetores, deixa eu colocar aqui, né? Você consegue resolver vetores quando a gente usa o conhecimento pitagórico. Então, mais Pitágoras. Se você achou que ele nunca mais ia aparecer para te incomodar, Pitágoras está aí agora, né? Então, para você calcular a velocidade resultante, o que você faria? Você deveria saber a velocidade vertical, é aquela que é lançada para cima, mais a velocidade horizontal, aquela que é lançada para frente. Professor, mas na hora do movimento, você acha que a bola pensa nisso? Gente, a bola não pensa, né? A bola age de acordo com as coisas. Inclusive, se arremessar você, você vai agir de acordo com essas leis aí de movimento, certo? No horizontal você não tem, e no vertical você vai acabar caindo, né? Mesmo que você seja jogado para cima, você vai acabar caindo. Beleza, gente? Então, a primeira coisa que vocês devem saber para resolver as coisas aqui de vetores é Pitágoras. E a outra coisa que vocês precisam saber é soma vetorial. Qual é o segredo da soma vetorial? Coloca um vetor na bundinha do outro, que o resultado final é o ligar o primeiro no último. Tá bom? Eu usei isso de exemplo aqui, tanto naquela parte que eu fiz de São Paulo até o Rio, né? Eu fiz daí uma trajetória curva, e quando você liga todos eles, do começo até o final, você tem o resultante ali, que é aquele vetorzão maior, que é o resultado. Beleza, gente? Eu ia estender um pouco mais essa aula aqui, eu não tenho tanta intenção de fazer isso, tá bom? Então agora a gente vai ficar por aqui. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Lembrando que eu trago aula de exercícios aqui, tá bom? Lembrando que eu trago aulas aqui tanto para o ensino médio técnico da ETEC, com os ensinos do ensino do SESI, do Senai, tá bom? Então basta você se inscrever nesse canal aqui,
curtir esse vídeo e compartilhar com quem aí você gosta e quer tirar da ignorância, né? Porque aqui é o canal onde o conhecimento vence a ignorância. Eu sou o professor Michael, estou ficando por aqui. E na próxima eu volto para resolver coisas com vetores e classificar o movimento para com vocês. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau. Professor ficando aqui.